Olá, sabe aquela pergunta que com certeza todo mundo já se fez em algum momento? Por que num mundo que deveria ser obra de uma força perfeitamente boa, por que existe tanta dor, tanta dificuldade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa resposta bem surpreendente para isso, uma resposta que vem lá da sabedoria antiga da Cabala. O texto já começa nos jogando de cara nesse paradoxo profundo. Uma questão que ecoa há séculos, né? Se a fonte de tudo que existe é pura bondade, por que a nossa realidade é tão cheia de sofrimento? E aqui está o conflito central, bem na nossa frente. De um lado, a visão cabalística de um Criador que é pura doação, uma força que só dá sem um pingo de egoísmo. Do outro lado? Bom, do outro lado está a nossa experiência humana, né? Que muitas vezes é marcada pela dor, pela aflição, pelo desconforto. Parece que não fecha a conta, certo? Como é que dá para reconciliar esses dois extremos? Para ajudar a gente a entender essa contradição, que parece não ter solução, o texto oferece uma metáfora muito poderosa, tirada da própria natureza. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Pensa só numa fruta amadurecendo na árvore. Ela não aparece do nada doce e perfeita. Pelo contrário, o caminho dela até a perfeição passa por fases bem amargas, desagradáveis, que ninguém iria querer comer. É um processo, né? E essa é a ideia central. O texto diz que as fases difíceis do processo não dizem nada sobre o resultado final. Na verdade, a regra é que o estado intermediário é o oposto do que vem depois. O amargo, no fundo, é só um precursor do doce. Essa ilustração aqui é brilhante. Um bezerro que acabou de nascer parece muito mais forte e capaz que um bebê humano, todo indefeso, não é mesmo? Só que o potencial daquele bebê é infinitamente maior. Isso mostra pra gente que o propósito final não é algo que se vê no comecinho, e que o sofrimento talvez seja, na verdade, um sinal de um desenvolvimento grandioso em direção a algo muito bom. Ok, então, se esse tal desenvolvimento é inevitável, o texto propõe que a gente tenha uma escolha. E é uma escolha crucial. Como é que nós vamos chegar nessa maturidade? E essa distinção aqui, ela é fundamental. De um lado, tem o chamado caminho da dor, uma evolução lenta, meio que no piloto automático, inconsciente, onde o sofrimento vai nos empurrando, como se a gente estivesse sempre fugindo de alguma coisa ruim. Agora, do outro lado, tem o caminho da Cabala, um desenvolvimento consciente, guiado por um método. E o texto descreve esse caminho como rápido e até mesmo sem dor. A escolha parece bem clara, mas como é que isso funciona na prática? Mas afinal, qual é a fonte de toda essa dor da qual a gente vive tentando escapar? De onde vem tudo isso? A resposta, de acordo com o texto, é surpreendentemente simples e direta. A causa de todo o sofrimento se resume a uma única coisa: o nosso egoísmo inerente, definido aqui como esse desejo de receber só para si mesmo. Pensa comigo. Se o Criador é a fonte de todo o prazer e a natureza dele é só doar, a nossa natureza egoísta de só querer receber está no extremo oposto. É como se fosse uma incompatibilidade de frequência, sabe? E essa distância, essa oposição à fonte, é o que a gente sente como sofrimento. Quanto maior essa oposição, mais intensa é a dor. Conforme uma pessoa vai se desenvolvendo espiritualmente, a forma como ela enxerga o próprio egoísmo se transforma e muito. Primeiro, tem uma aceitação total. A gente usa o egoísmo sem nem pensar. Depois, vem uma fase de vergonha, em que tentamos esconder nossas intenções mais egoístas dos outros. Mas o verdadeiro salto acontece no terceiro estágio, uma repulsa genuína por essa força dentro de nós. É o momento em que a ficha cai e se percebe que o egoísmo é a verdadeira raiz de todo o nosso sofrimento. Agora, com esse entendimento todo, a gente pode voltar naquelas perguntas do início do texto e ver como as peças começam a se encaixar. Então, o ponto crucial é este aqui. A essência da Cabala é nos dar as ferramentas para a gente conseguir alcançar aquele nível final de desenvolvimento, a tal da fruta madura, de um jeito positivo, sem precisar do sofrimento como um motor. O propósito é realizar esse trabalho aqui e agora, neste mundo. E o mais importante, não se trata de buscar um conforto pessoal ou um bem-estar momentâneo, e sim de um método, uma instrução para a autotransformação. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final bem poderosa. Olhando por esse ângulo, o sofrimento deixa de ser um defeito no sistema e passa a ser uma característica, uma parte do nosso crescimento. Uma força que, percebendo ou não, nos empurra para a nossa versão final. A questão que fica é, como essa ideia muda a maneira como encaramos nossas próprias dificuldades, hein?